Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 19 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre a compra da ARM pela SoftBank, betas do Android, também de quase tudo da Apple, projeto bacana de uma empresa brasileira para ensinar programação e eletrônica para crianças e o trimestre ruim do Netflix. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Netflix, que anunciou ontem uma parceria com os estúdios da CBS para disponibilizar em 188 países a nova versão do Star Trek, que deve estrear em janeiro do ano que vem. Num press release conjunto, as empresas disseram que os episódios vão ficar disponíveis no Netflix 24 horas depois da exibição nos Estados Unidos, e eles aproveitaram para anunciar que os mais de 700 episódios das várias encarnações da série também vão ficar disponíveis para todo mundo poder ver. Eles devem aparecer aos poucos no Netflix e até o fim do ano já vai estar tudo lá. Ainda sobre o Netflix, ontem a empresa também anunciou os resultados do trimestre fiscal passado e os números ficaram bem abaixo do esperado. Por conta da expansão internacional que eles fizeram recentemente, a projeção da própria empresa era que eles conquistariam 2,5 milhões de novos assinantes, mas na realidade eles aumentaram só a base deles de clientes para 1,5 milhão. A culpa desse resultado, na visão do próprio Netflix, foi um volume acima do esperado de cancelamentos de contas. Como os usuários antigos receberam um aumento no preço da mensalidade para pagar a mesma coisa que os usuários novos, muita gente acabou optando por cancelar a assinatura. Agora, quem não gostou nada desses números foi o Wall Street. As ações da empresa caíram 14% nas trocas feitas depois do fechamento do pregão e a expectativa é que eles continuem operando em baixa hoje ao longo do dia. E falando no mercado de streaming de vídeo, a Amazon anunciou que vai permitir que os usuários de dispositivos Android armazenem filmes no cartão SD para poder ver offline. O recurso de ver filmes offline já estava disponível, mas agora ele vai ficar muito mais relevante para a galera do Android, já que a maioria dos usuários tem um aparelho com uma memória meio pequena, mas compensa isso com um cartão microSD com bem mais espaço. Legal isso, apesar do Amazon Video não estar disponível no Brasil, é sempre bacana ficar de olho nos recursos que eles anunciam, porque isso é indicativo da direção para onde o resto do mercado pode ir. Gostei? Enquanto isso, o Snapchat segue investigando diferentes formas de monetizar a plataforma. A novidade da vez é uma patente que reconhece objetos em fotos para disponibilizar alguns filtros específicos, mais ou menos do jeito que já acontece hoje com as informações que eles puxam pelo GPS, mas o registro também cita que isso pode ser usado para publicidade. Essencialmente, uma marca de sapatos, por exemplo, pode fazer negócio com o Snapchat para aparecer lá filtros patrocinados em fotos que tenham produtos deles, ou um restaurante também pode disponibilizar um filtro de alguma coisa relativa a um prato que está no cardápio. O documento também faz menção a um sistema lá, uma plataforma de leilão de anúncios, em que as marcas podem disputar a compra de um filtro patrocinado para coisas mais genéricas, tipo uma xícara de café ou um cachorro, por exemplo. Agora, se algum desses recursos vai chegar a ver a luz do dia, não tem muito como saber. Eu sempre falo aqui que patente serve mais como indicativo do que a empresa vem pensando em fazer, do que recurso mesmo que esteja para sair, mas como o Snapchat planeja faturar entre 500 milhões e 1 bilhão de dólares no ano que vem, o que seria entre 10 e 20 vezes mais do que eles faturaram no ano passado, já pode ir se preparando, porque mais cedo ou mais tarde, os anunciantes devem ganhar mais espaço no Snapchat, a exemplo do que aconteceu com o Instagram. Agora, ó que bacana, foi criada aqui no Brasil uma empresa chamada Rute, que é R-U-T-E, que disponibiliza kits que custam coisa de R$30 para que as crianças brinquem, montem e aprendam sobre equipamentos eletrônicos. Esses kits são compostos por uns módulos de vibração, sensor de luminosidade, botão, motor, LED e tudo mais, e com isso as crianças podem desenvolver projetos simples envolvendo conceitos de lógica e eletrônica, tudo open source, o que é bacana demais, e sai infinitamente mais barato do que os kits makers lá de fora, que custam coisa de 100, 200, 300 dólares cada. Outra coisa bacana é que os projetos do Rute não precisam necessariamente usar os módulos vendidos por eles, dá para fazer os projetos usando sucata, por exemplo, o que deixa ele ainda mais acessível e atraente tanto para pessoas comuns quanto para escolas e ONGs. Bem legal o projeto, é sempre bom ver coisas assim sendo feitas aqui no Brasil, e se você quiser saber mais sobre o projeto e como pedir o kit, é só acessar o link para o site deles que está aqui na descrição do episódio. Ainda sobre projetos brasileiros legais, aconteceu o lançamento da revista Mundo 360, que vai começar a ser vendida nas bancas do Brasil inteiro a partir do mês que vem. A revista vem com um óculos de realidade virtual de papelão, tipo Google Cardboard, e traz vários links de vídeos imersivos para as crianças poderem assistir. Os links são agrupados por temas, tipo ciências, músicas, games, animação e tudo mais. E a revista traz, claro, o guia de montagem do headset de papelão, que vem desmontado, mas é bem fácil de montar. Como eu disse, a Mundo 360 vai ser lançada em agosto, ela vai ser bimestral e vai custar R$49. Bacana!
Ontem o Google liberou para os desenvolvedores e donos de aparelhos compatíveis a quinta e última versão beta do Android Nougat, que deve ser lançado oficialmente mais pro fim do ano. Por ser a quinta versão, esse beta não trouxe grandes novidades, serviu mais para dar aquela geral nos bugs que ainda não tinham sido resolvidos do que qualquer outra coisa, e o negócio agora é esperar até que a versão final seja liberada para todo mundo. Agora, caso você ainda não tenha visto nada do que vai chegar no próximo Android e esteja atrás de um resumo do que vai pintar por lá, passa aqui na descrição do episódio ou lá no loopmatinal.com e pega um link para um vídeo do Tecnoblog, que é apresentado pelo nosso amigo Paulo Riga, que traz 7 novidades bacanas do que vem por aí no sistema. Ainda sobre betas, ontem a Apple liberou para os desenvolvedores novas versões de teste de todos os sistemas operacionais dela. Isso significa, pelo menos em teoria, que não deve demorar muito para a segunda versão dos betas públicos também ser liberada. Além disso, a Apple também liberou atualizações do iOS, do OS X, WatchOS e tvOS para todos os usuários. Essas versões trazem basicamente correções de segurança, o que é sempre importante e muito bem-vindo, e saiu também uma atualização do iTunes, que corrige um bug meio maluco que vem afetando músicas com menos de 1 minuto de duração lá no Apple Music. Por isso, se você tem basicamente qualquer coisa da Apple, sendo desenvolvedor ou usuário final, acesse os ajustes do sistema que tem coisa para baixar. Já se você faz parte do programa de beta público, segura aí mais um pouquinho que logo logo vem coisa nova para você também. E já que eu citei o iTunes, ontem a Apple também começou a implementar lá no Apple Music o mesmo sistema de identificação de músicas que é usado pelo iTunes Match. Essa atualização aumenta a capacidade do Apple Music de reconhecer a música certa que já existe na sua biblioteca de faixas e vem para resolver aqueles problemas que vinham acontecendo com bastante gente de música que aparecia trocada lá no Apple Music, aparecia a versão errada, outra música nada a ver no lugar da música original, e aí dava um maior trabalho para arrumar. Essa atualização está sendo implementada aos poucos pela Apple e, como isso é basicamente uma melhoria de programação lá dos servidores dela, ela vai começar a valer automaticamente para todo mundo que usa o Apple Music. Ainda sobre a Apple e esse assunto de streaming de música, a empresa enviou para o órgão americano que cuida de direitos autorais uma proposta de mudança da forma como os artistas são pagos pelo streaming das músicas deles pela internet. Hoje o cálculo desse pagamento é meio complicado, as empresas repassam uma porcentagem dos lucros para a gravadora, aí a grana é dividida meio caso a caso, depende do número de stream, de artista, tem contrato no meio, é uma zona. Mas a proposta da Apple é simplificar e regulamentar esse pagamento, tabelando o lucro de um pouco mais de 9 centavos para cada 100 vezes que a música for escutada. Isso deixaria muito mais transparente o processo de pagamento para os artistas, eles também provavelmente passariam a ganhar mais, mas por outro lado, isso acabaria aumentando os gastos das empresas de streaming, o que seria uma péssima notícia para o Spotify ou para o YouTube, por exemplo, que oferecem jeitos gratuitos de ouvir música. Essa mudança pode diminuir o poder de competitividade dessas empresas, já que um stream de um usuário que não paga teria o mesmo custo para a empresa do que um stream de usuário que paga, e isso pode indicar a real motivação da Apple para tentar mudar esse cenário. É bem possível que ela tenha encontrado a desculpa perfeita para apertar ainda mais o Spotify, que já está sob pressão faz tempo das gravadoras por causa desse plano gratuito. A boa notícia para o Spotify é que, caso essa proposta seja aceita, ela só deve começar a valer em 2018. E até lá, eles vão ter tempo suficiente para enviar uma proposta própria de mudança que também vai ser analisada pelo mesmo painel. E por último, ontem vazou a informação de que a SoftBank, que é uma empresa japonesa de telecomunicações, pretende comprar a ARM, que é a companhia britânica que basicamente domina o mercado de processadores de aparelhos móveis. Essa compra, que não está totalmente fechada, vai custar aproximadamente 32 bilhões de dólares para a SoftBank, e para que o negócio siga em frente, ele vai ter que ser aprovado tanto pelo painel de diretores da empresa japonesa, quanto pelo painel administrativo da ARM. Agora, uma coisa bem curiosa sobre essa história é justamente o valor da compra. Como eu falei aqui, ela vai custar 32 bilhões de dólares, mas esse é só o valor convertido. O negócio mesmo vai acontecer em libras e vai custar 24 bilhões de libras. Só que o valor da libra tem caído bastante por causa de toda aquela confusão do Reino Unido ter decidido que quer sair da União Europeia. No final das contas, hoje a libra está valendo uns 20% a menos do que ela valia há coisa de um mês, o que significa que a SoftBank conseguiu aí um belo de um desconto nessa aquisição. Além disso, ontem, por causa do vazamento da notícia da possível compra, as ações da ARM tiveram uma alta que bateu lá na casa dos 40% na Bolsa de Londres, o que deixou o negócio ainda mais vantajoso para a SoftBank e que me deixa na dúvida se não foi alguém da ARM ou da SoftBank que vazou essa informação para a imprensa. Independente de quem foi, a SoftBank acabou se dando muito bem. Eles não só compraram a maior fabricante de processadores para celulares, tablets e dispositivos móveis do mundo com um belo de um desconto, como também viram o valor de mercado da empresa que eles vão comprar aumentar quase pela metade num único dia. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com.
Se você tem um app, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MV Sementes que eu tô sempre por lá. E para você que ficou ouvindo o episódio de hoje até o finalzinho, eu quero dar a dica de leitura de um texto bem bacana que pintou lá no Medium, que explora o papel que a internet e as redes sociais tiveram para impedir o golpe que quase aconteceu lá na Turquia. O texto relaciona o que rolou lá na Turquia com outros golpes e tentativas de golpes que aconteceram pelo mundo nos últimos anos e mostra como a tecnologia vem se tornando a principal ferramenta que o povo tem para se defender e se organizar em situações desse tipo. Beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou! E até lá eles vão ter tempo suficiente para enviar uma proposta própria. E até lá eles vão ter tempo suficiente de enviar uma proposta própria. Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 19 de julho. Todos os créditos Loop Matinal, que da hora! Desculpa, Oi, Will. Eu não pude perder.